Boa tarde a todos, meu nome é Eric, eu sou membro do grupo de pesquisa Margens do Direito, liderado pelo professor Simeone. A pedido dele, eu vou tentar aqui conversar hoje com vocês a respeito do conceito de homo sacer na perspectiva do Giorgio Agamben. Mas antes de tratar propriamente do conceito, eu gostaria de conversar um pouco com você sobre outros pontos que o autor aborda em outras obras que não necessariamente seriam aquelas em que ele aborda esse conceito do homo sacer, como a ideia de gênio. Esse gênio que ele trata, principalmente na obra Profanações, é uma alegoria latina que determina que todos nós, né, em algum momento do nosso nascimento, somos confiados sob a tutela de um gênio, de um Deus. E esse Deus, essa divindade, esse gênio, ele é, de certa forma, uma divindade que é individual, é de cada um, porque cada indivíduo vai carregar a sua consigo. E essa divindade, ela vai servir de parâmetro ético e moral para aquele indivíduo. Então, nesse contexto, genial é a vida daquele que vai conseguir corresponder aos anseios desse gênio. E o contrário, obviamente, seria a vida de um sujeito que evita as disposições e inflexões desse Deus pessoal e está fadado ao fracasso. Então, o gênio, nesse contexto, ele é a nossa vida enquanto não nos pertence. Ele rompe com essa pretensão do eu de me bastar, porque eu dependo de um elemento exterior e soberano que vai determinar, que vai me servir de parâmetro ético e moral ao longo de toda a minha vida. Então, essa alegoria latina, ela nos mostra bastante que nós somos cativos de um elemento que é exterior e soberano e que vai nos orientar, vai nos governar para essas determinações. E mesmo sabendo que nós não somos responsáveis pelas nossas atitudes como um todo, nós somos responsabilizados pelos aparelhos do Estado, nós somos responsabilizados por toda essa estrutura do Estado. Então surge um questionamento, porque se o indivíduo ele deixa de existir quando ele se distancia do seu Deus pessoal, de que forma ele poderia, esse mesmo Deus, condenar esse sujeito ao fracasso? O sujeito ele não possui condições adequadas para satisfazer suas próprias determinações quando se afasta desse Deus. Então essas questões elas nos mostram essa metáfora contemporânea, né, que é adequada para que nós possamos entender o direito como um mecanismo de controle que é operado por um poder soberano que vai determinar todas essas inflexões desse Deus pessoal, que a princípio é um Deus, mas que aqui eu proponho com vocês que ele seja interpretado como poder soberano, porque dessa forma nós podemos vê-lo como sendo o Estado, né? Ou como se vocês se vinculam a uma teoria que tenta dissociar esse poder soberano necessariamente vinculado aos estados a esses novos poderes que surgem então ou que existem desde sempre e que se afiguram ao Estado. Mas a questão é a seguinte: a decisão sobre a vida dos indivíduos submetidos a esse soberano revela justamente essa seletividade que vai resultar no abandono de determinados sujeitos. Então, nós percebemos que existem ações políticas que são manejadas por uma determinação ou inércia desse poder soberano, desses poderes constituídos, melhor dizendo, né? E é justamente a organização desses poderes constituídos atuando por meio da aplicação ou desaplicando o direito, né, que nós percebemos que existe uma seletividade que vai fazer com que determinados indivíduos eles possam acessar determinados privilégios, determinadas situações que outros não. E é justamente nesse contexto que nós percebemos que há uma seleção que exclui e elimina o diferente. E esse diferente ele pode ser entendido como o homo sacer. Essa expressão homo sacer, ela é um adjetivo, né, de alguma maneira, que vai ser utilizado para designar um indivíduo que de alguma forma foi excluído da sua comunidade e que por ter sido excluído da sua comunidade, ele pode ser morto
impunemente, não que ele deve ser morto, ele pode ser morto impunemente, mas ele não pode ser sacrificado aos deuses. Então, o Homo sacer, ele é originalmente, né, alguém que foi excluído da sociedade em virtude do cometimento de algum delito, e por isso mesmo ele pode ser morto sem que o autor desse homicídio, né, ele seja penalizado de alguma forma. Então, uma vez que a sua vida, e essa vida é retirada, não necessariamente em termos biológicos, né, uma vez que a vida é retirada dessa esfera sagrada, esse ser, esse homo sacer, ele passa a levar uma vida profana. Então ele desenvolve uma espécie de relação de bando com o ambiente social que ele se insere. É uma relação de pertencimento e abandono. Então, nesse contexto produzido pelo Giorgio Agamben, agora já do Homo sacer, a vida sacra ou a vida nua, que é a vida própria do Homo sacer, ela vai exprimir justamente essa relação de submissão dele com o ambiente social no qual ele se insere. É uma relação de pertencimento e abandono. Então a vida sacra ou a vida nua, ela vai exprimir essa relação de submissão nossa, do Homo sacer, face ao poder soberano. E a estrutura dessa vida sacra, ela é resultado de uma conjugação de dois fatores, que é a impunidade da matança e a exclusão ao sacrifício. Então nós temos um paradoxo, não é? E o enfrentamento desse paradoxo de matar para promover a vida é que vai determinar quem tem direitos e garantias, quem acessa esses direitos e garantias daqueles que não os terão, né? Então há uma determinação que é absoluta e que vai determinar quem são os indivíduos capazes de corresponder aos anseios dos seus próprios gênios, não é mesmo? E o Giorgio Agamben, ele acredita que se essa análise que ele faz do Homo sacer, não necessariamente como um gênio, essa é uma extensão que eu proponho aqui com vocês, se essa análise ela tiver certa, entender o Homo sacer não é o suficiente para que nós possamos entender o contexto no qual nós nos inserimos. Então, o Agamben ele parte para a análise então da figura do Homo sacer e a direciona para outros campos. Então ele faz isso analisando alguns excertos do Festo. E quando ele faz isso, ele percebe, lógico, que essa figura arcaica do direito, ela se liga pela primeira vez à vida humana a partir da sacralidade. Então, quando ele analisa quando essa vida humana se ligou pela primeira vez a essa sacralidade, ele chega a essa figura do Homo sacer. E ele identifica que esse Homo sacer, ele é um ser insacrificável, mas que, porém, todavia, pode ser morto por qualquer um sem que exista algum tipo de punição para isso. E o autor vai identificar justamente nesse conceito que Festo dá para o Homo sacer, que a sacralidade desse homem sacro, ela justamente se baseia nessa impunidade do homicídio e na exclusão desse sacrifício. Então surge uma dificuldade, né? Eu mencionei do paradoxo, no entendimento desse veto a esse sacrifício que vai se encerrar na vida desse Homo sacer e a sacralidade desse homem que vai carregar consigo essa ambivalência. Então, essa situação, o Giorgio Agamben chama de ambivalência do sacro. E ele, para que nós possamos entender essa ambivalência do sacro, o autor ele propõe então que nós direcionamos, para que nós sejamos capazes de direcionar o nosso raciocínio, para distanciá-lo dessa sacratio como uma figura autônoma, para que nós possamos entender de fato a estrutura política originária que a permite. E é justamente essa estrutura política que tem lugar essa zona que vai preceder essa distinção entre sacro e profano, entre religioso e jurídico, e que vai permitir o estado de exceção por definição. Então, essa zona, para que nós possamos entender a nossa situação, o Giorgio Agamben, então, direciona o nosso entendimento dessa ambivalência do sacro, para que nós possamos entendê-la, para essa zona política originária que a permite, que também não é destituída de relacionamento com o ordenamento jurídico.
Então, para o George Agamben, a exceção é justamente o dispositivo que vai revelar essa relação entre o direito e a vida, e é em virtude dessa relação entre direito e vida que o Homo sacer ele vai se situar nessa zona de indistinção, na qual esse poder soberano vai condicioná-la, que vai deixá-la à margem do direito. Então, nesse caso dessa figura da ambivalência do sacro, você tem a aplicação da lei por sua desaplicação. A lei se aplica desaplicando-se. E é essa estrutura ambivalente da Sacratio que vai conjugar essa ambivalência, né? Essa impunidade da matança e o veto ao sacrifício, que vai nos revelar a estrutura da exceção soberana. Ou seja, da mesma forma que a lei vai se aplicar desaplicando-se, o Homo sacer ele pertence a Deus na sua insacrificabilidade e ele é incluído na comunidade a partir da sua matabilidade. E é justamente essa noção que vai dimensionar o que o George Agamben chama de bando. Então, nesse bando, soberana é a esfera naquela que matar, que quem pode matar não comete homicídio e também não celebra sacrifício. E sacro nessa estrutura é aquela vida matável e insacrificável, né? É a vida que foi capturada nessa esfera. Então, essa ambivalência do sacro, que é tratada pelo autor, ela é interpretada pelo George Agamben a partir dos excertos do Festo, e ele vai identificar os traços fundamentais que, quando justapostos, trazem essa ambiguidade. Mas o dimensionamento que eu queria trazer aqui com vocês hoje, da nossa conversa, é justamente esse. Se o Homo sacer ele é impuro e portanto, né, ele é propriedade dos deuses, por que qualquer um pode matá-lo sem cometer sacrilégio, né? Se ele é vítima de um sacrifício, como esse sacrifício não poderia ser realizado nas formas prescritas na época? Então, essa matabilidade, ela se justifica nessa zona que torna tudo ambíguo, que nos faz não identificar o que é sagrado e profano, o que é religioso e jurídico. Então, o resultado, né, desse rompimento da exceção é o surgimento de um novo paradigma político, segundo George Agamben, que seria o próprio estado de exceção. Mas não é do estado de exceção que nós estamos falando hoje. Nós estamos falando sobre a vida sacra, sobre o sujeito, sobre a ambivalência desse sacro e não necessariamente do espaço que a permite. Então, se é possível uma aproximação com a nossa realidade, se é possível uma conclusão disso tudo que eu disse com vocês, eu gostaria que ela residisse no fato de que essa exceção ela precisa ser repensada, no fato de que toda vida ela é nua face ao soberano. Mas vejam só, isso às vezes nem sempre é muito claro, porque o soberano talvez ele não seja o corpo social manifesto pelo Estado, né? Enquanto sociedade política, não seja aquela noção de contrato social. Essa situação de que todos nós somos, em alguma medida, temos, né, desenvolvemos uma vida nua frente ao soberano, nos é mascarada pelos privilégios que nos são permitidos. Então, se o estado de exceção ele é o paradigma oculto dessa modernidade, a exceção é um movimento que se testa e que está em andamento e que não nos permite, às vezes, entender todas essas questões, não nos permite entender que o olhar soberano ele está a uma decisão de nos encontrar. E essa direção do olhar soberano ela vai ser definida quando essa disputa de poder que nós percebemos que existe no mundo todo, ela puder ser identificada. Então, como forma de fechar aqui esse raciocínio dessa conversa que nós temos hoje, eu gostaria de dizer que toda vida ela é e continua sendo nua em alguma medida, assim como toda política é e continua sendo biopolítica. E a constituição biológica da nossa vida, ela é resultado dessa aquiescência soberana. Ela é produto de uma decisão política.